Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um culto no Galeão. Fique à vontade entre nós. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para buscar a sua face. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco, Senhor. Fique à vontade. O Senhor dirige esta reunião porque ela é sua. E nos dirija também, Senhor, nos cânticos, na palavra, nas orações, Pai. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus é o nosso pedido. Amém. Eu sou Ivani e neste momento vamos passar para a adoração ao nosso Deus com a Rosane. Boa noite. Vamos começar adorando ao Senhor no Salmo 78, no verso 24, 26 e 28. Diz assim: Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. O salmista é Davi, e Davi aponta a fidelidade de Deus. E ele diz do prazer que ele tem de estar perto desse Deus fiel, forte, um Deus que guarda, um Deus que está com ele, vivendo dia a dia os momentos difíceis e dá força. A minha pergunta é: será que nós também temos essa percepção tão clara de que Deus é esse Deus fiel, está sempre conosco, atravessando conosco as dificuldades? Davi dizia uma coisa importante: ele percebia Deus como a sua fortaleza. Ele percebia Deus como aquele que traz a ele a felicidade. E ele diz que na presença de Deus, ele percebia felicidade. No verso 28 diz: Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Algumas pessoas têm felicidade em outras coisas, coisas terrenas, coisas materiais, aquisições, conquistas, muitas vezes até o reforço do seu próprio ego. Mas Davi não. Ele atribuía essa satisfação, essa plenitude em estar na presença de um Deus eterno. E é esse Deus eterno que traz essa segurança como uma rocha, como uma segurança eterna de algo que ele conquistou para sempre. Ele diz herança para sempre. E, portanto, ele tinha essa necessidade de honrar a Deus, esse Deus seguro, esse Deus que trazia alegria ao coração dele. Então, vamos juntos louvar também, com segurança, que esse Deus, bondoso e misericordioso, que certamente já te trouxe à memória aí, o quanto ele já participou contigo das suas lutas. Ele merece honra e glória hoje, aqui, no nosso momento de culto. Abre o seu coração e divida conosco essa canção. Em tua presença, sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus. Em tua presença é onde quero estar, buscando tua face. Abrigar
Sim, Senhor, queremos abrigar na rocha. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tu és aquele que nos abriga, Senhor, que nos guarda de todo mal. E tu és o Deus forte, verdadeiro e fiel. Senhor, tu és o Deus que plenamente nos satisfaz. Nessa noite, Senhor, recebe adoração, recebe louvor, Senhor, porque é para ti esse encontro. Que o Senhor tenha prioridade aqui, que o Senhor fale aos nossos corações, orientando e guiando os nossos passos para sermos felizes, para correspondermos ao teu grande amor, para permanecermos no teu refúgio. É em Cristo Jesus que agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui na tua presença. Amém. Amém. Ivani. Nada como a presença do Senhor, né? Estar na presença do Senhor é algo que faz diferença na nossa vida. Então, mais uma vez aí, boa noite. Boa noite, Jane, muito bem-vinda. Bom ter você conosco, né? Vamos aos nossos agradecimentos, porque é sempre bom agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Tem coisas que nós nem percebemos, mas Deus está em todos os momentos das nossas vidas. Você tem um motivo de agradecimento? Gostaria de agradecer ao Senhor por algo que Ele tem feito na sua vida ou que fez hoje na sua vida? É só abrir o seu microfone e ao final estaremos orando, entregando ao Senhor a nossa gratidão. Querido e amado Deus, queremos agradecer ao Senhor por este dia que o Senhor fez para nós, que já está quase findando. Senhor, obrigado porque estamos aqui, na Sua presença. Um privilégio de louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é muito bom. Queremos agradecer pelo momento em que nós estamos passando. Estamos vivendo um momento aqui no nosso país, um momento de decisões, um momento de escolhas. E no próximo domingo, no nosso calendário, estaremos escolhendo o nosso dirigente máximo na nossa nação. E vamos fechar mais um ciclo. E obrigada por isso, Senhor, porque essa expectativa, esse período de escolha, esse período eleitoral tem transcorrido em paz. E é o que nós estamos precisando no nosso país, de paz, de entendimento. Possamos viver a real e verdadeira democracia, porque o Senhor é um Deus democrático. O Senhor até nos dá a opção do livre-arbítrio. Por que o homem não ser democrático? Por que o homem não respeitar os direitos dos outros? Independente de quem venha a ser nosso líder máximo aqui no país, que essa pessoa seja guiada e orientada por ti. E que seja bom para o nosso país e para a nossa população, Senhor. Nós agradecemos a ti, porque esse momento está quase terminando. E para nós é um alívio ter uma situação mais definida. Agradecemos, Senhor, pelo momento cirúrgico que a sua filha passou, que é para a honra e glória do teu nome, tudo transcorreu bem. Agradecemos pela saúde de Regina, que se sentia mal há alguns dias e hoje à tarde ela ficou completamente recuperada do mal-estar. Agradecemos, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos permitiu viver e por tantas outras coisas que às vezes nós nem lembramos, Pai. Mas nós queremos dizer ao Senhor: recebe a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti a nossa gratidão. Amém. Amém? Vamos passar para a nossa primeira meditação. O nosso texto ele está no livro de 1 Samuel. E vou fazer um breve resumo do que aconteceu nesse período. Nos capítulos 4 e 5 está se formando uma guerra entre os filisteus, que eram os inimigos de Israel, e Israel, que era o povo escolhido por Deus naquela época. Então, eles estão preparados para a luta. E Israel está com alguns problemas sérios, problemas assim que
o faz com que eles estejam totalmente vulneráveis para entrar numa luta, ou seja, não era o momento de Israel entrar numa luta. Agora, o que estava causando essa fragilidade em Israel, que causou essa fragilidade em Israel, é que eles estavam levando Deus de qualquer maneira. As pessoas que estavam encarregadas de cuidar, as pessoas que estavam encarregadas de cuidar da arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo, eles faziam isso com desleixo, eles faziam isso de maneira errada, eles não se santificavam, eles não buscavam a Deus corretamente, eles inclusive viviam em pecado, e eram chamados sacerdotes naquela época, né? Que cuidavam das coisas do Senhor diretamente, mas eles estavam totalmente errados, pecavam, fazendo todo tipo de transgressão. E o que aconteceu? Veio o levante. Os filisteus resolveram que iam atacar o povo de Israel e assim o fizeram. E quando começou a batalha, e os sacerdotes pegaram aquela arca que representava a presença de Deus e resolveram levar a arca até para o meio da batalha. E chegando lá com essa arca, o povo se alegrou, porque achou que ganhariam a guerra, porque a arca estava presente. Mas não foi assim que aconteceu. Israel perdeu a guerra, retornou para o seu arraial, e os filisteus, vitoriosos, os inimigos ficaram vitoriosos, ainda levaram a arca com eles. Ou seja, o grande símbolo da presença de Deus foi levado, foi tirado de Israel. E aí aconteceram muitas coisas. Pessoas morreram por causa disso, e muita tristeza, enfim. E os filisteus levaram essa arca e ficaram com ela. Só que eles pegaram essa arca, olha bem a situação, eles levaram essa arca porque, como eles viram que o povo de Israel era bem sucedido, eles achavam que a arca era apenas mais um simbolismo, porque esse povo, esses filisteus, eles adoravam vários deuses, então adorar mais um objeto para eles seria nada demais. Só que não era bem assim. Nosso Deus, tanto no Antigo Testamento como hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Ele não se deixa escarnecer. Então, o que aconteceu com aqueles filisteus? Primeira coisa, onde colocaram o Deus vivo junto com o Deus deles, que é um Deus morto. Então, uma estátua que estava lá representava o Deus deles, em que eles acreditavam. Então, o Deus deles foi jogado no chão, teve mãos e cabeças cortadas, e eles não entendiam por quê. Mas não parou aí. Aconteceu que todos ali começaram a sofrer enfermidades, até que eles entenderam que eles não deveriam ficar com a arca do Senhor. Resumindo a história, essa é só a parte histórica. Eles compreenderam que aquela arca, ela não era qualquer arca, e que ela não ia servir aos interesses deles, porque eles não eram um povo que respeitava o Senhor. Então, eles, compreendendo isso, devolveram a arca para Israel. Depois que eles devolveram a arca para Israel, a situação deles ficou um pouco melhor. E a arca retornou ao povo de onde não deveria ter saído. Isso nos faz refletir sobre muitas coisas. É muito bom quando nós estamos em situações difíceis e que não vemos soluções. É muito bom falar, mas Deus vai me ajudar. Deus ele é amor, né? Nós sabemos que Deus é amor, é compaixão, ele é misericordioso. E pela misericórdia dele, muitas vezes quando estamos errados, Deus sim, pela misericórdia, ele nos socorre, ele nos ajuda. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos levar Deus de qualquer maneira junto conosco. Não, ele é santo, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Criador. E uma das primeiras coisas que
para andarmos na presença do Senhor. E ele disse, e ele continua dizendo, né? Está lá no livro de Gênesis 17, capítulo 17, no versículo 1, ele está falando com Abraão, e ele fala, entre outras coisas, ele fala para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Então, para nós conhecermos, nos aproximarmos mais do nosso Deus, nós precisamos primeiro andar na presença dele e ser perfeito. É claro que, quanto seres humanos, teremos algumas dificuldades, mas nós temos que buscar essa santidade diante de Deus, não levar de qualquer maneira como aqueles homens levavam ao Senhor. E segundo, quando ele fala lá em 2 Crônicas 32:8, quando se apresentam as batalhas na nossa vida, né, nós podemos dizer e crer, porque se nós estamos fazendo a nossa parte, nós podemos acreditar, como eles disseram: com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Nosso Deus, ele é um Deus que ele compra as nossas brigas. Ele toma a nossa frente, ele nos guarda, ele nos protege, ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Então, que nós tenhamos isso como exemplo na nossa vida. Andar com Deus. Andar com Deus, buscar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Deus. Nós poderíamos, com a ajuda dele, passar pelas batalhas da vida que nós temos. Então, meu querido e minha querida, tem alguém te afrontando? Tem alguém lutando, se levantando contra você? Seja qual for o inimigo, o adversário que esteja se levantando neste momento, saiba que existe o Deus, o único Deus, que pode todas as coisas na sua vida, na minha vida. Que nós busquemos a Ele. Mas como se busca ao Senhor? Pela sua palavra, pela oração, em nome de Jesus. Na época lá dos filisteus e do povo de Israel, o Senhor Jesus não tinha chegado ainda neste mundo, materialmente falando. Mas agora nós já compreendemos isso. Jesus veio, ele foi crucificado, ressuscitou e vivo está. E ele intercede por nós. Nós temos alguém que se importa conosco. Temos alguém que quer cuidar de nós, que quer nos dar a salvação, que quer nos livrar, como diz no Salmo 91, a seus anjos dará ordem a nosso respeito. Então, nós temos quem se preocupe conosco, em todos os sentidos, em todos os momentos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Repetindo, nós não podemos levar Deus de qualquer maneira. É preciso tirar o tempo para buscar a presença do Senhor. E eu quero te incentivar a fazer isso hoje, e a mim também, cada vez mais, buscarmos pela palavra, pelos momentos de comunhão, pelo prazer de estar na presença de Deus, o Todo-Poderoso, e um privilégio para nós. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, que nos inspira, que nos ensina. Senhor, como é bom saber que mesmo havendo tempestades na nossa vida, havendo desertos, havendo solidão, havendo situações complicadas e às vezes nem tanto, mas difíceis para nós que somos humanos, como é bom saber que podemos contar com o Senhor, cuidando de nós. Mas é importante também, Senhor, que nós façamos a nossa parte, que nós não fiquemos sentados e nem participemos de rodas de pessoas escarnecedoras, que só falam coisas que não vêm de Ti, que só têm ações que não vêm de Ti, que só têm o seu prazer nas coisas do mundo. Senhor, que o nosso prazer esteja cada vez mais na Tua presença. E se alguém que porventura esteja assistindo a este vídeo neste momento ainda não teve essa oportunidade de conhecer e se render ao Deus vivo, saiba que isso é possível e é muito fácil. Basta crer. Crer
que o Senhor é real, que o Senhor, Deus, enviou o seu único Filho amado e querido para nos salvar e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida e antes arrependendo-se de seus pecados e pedindo perdão devido. Senhor, muito obrigada. E isso fique marcado em nossos corações e nós nunca nos venhamos a nos esquecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora apresentar a esse nosso Deus maravilhoso um louvor e uma adoração a Ele por meio de uma canção. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer, querido, se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só Jesus, só Jesus, a paz real você vai encontrar. E o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Vamos apresentar a Ele os nossos pedidos de oração. Amém. Vamos orar. Senhor, louvado seja teu nome, Deus. É tão bom quando nós lemos a tua palavra, Deus. Vemos que o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso alimento, é o nosso pão, o Senhor é o nosso tudo. Deus, é maravilhoso saber que podemos contar contigo, Senhor, em todas as empreitadas da vida, em todos os embates, em todas as lutas e nas alegrias também, porque o Senhor é um Deus que tem um bom humor, dança, mas Espírito Santo de Deus, só quem estava lá, que viu aquele mar se abrir, passar a seco, atravessar aquele mar a seco,
aquelas ondas fazendo parede, podem falar com toda facilidade. Mas nós, Deus, que sabemos que o Senhor entregou o seu único filho na cruz, nós vemos toda a possibilidade. Por isso, Deus, eu quero te apresentar, Senhor. A irmã Luciana, não só ela, mas todos aqueles, Senhor, que estarão até o final do mês desempregados, muitos concursados, estavam crendo que estavam seguros, com as suas finanças seguras, mas, Senhor, a partir de agora não terão mais seus empregos. O Senhor sabe que o dinheiro, na atual inflação, Senhor, mesmo guardado, quase não vale de nada. Por isso, o Espírito Santo de Deus não é só a perda do dinheiro, é a perda de uma vida, de amizade, de trabalho, é a esperança perdida. Por isso, o Espírito Santo de Deus, eu coloco essas pessoas que vão se desempregar, como a Luciana e tantas outras nas tuas mãos, pedindo que o teu Espírito Santo de Deus possa conduzi-las a cada um, Senhor, aquilo que for de melhor, Senhor, no nome de Jesus, e que muitos sejam consolados e que muitos sejam guardados com suas vidas preservadas, Senhor, pois muitos entram em desespero. Por isso que nós colocamos cada um agora nas tuas mãos, Senhor, te pedindo, Espírito Santo de Deus, que o anjo do Senhor esteja guardando e livrando cada um, no nome de Jesus. Eu também quero apresentar, Senhor, diante de ti, o segundo turno das eleições. O primeiro, não ouvimos tantas notícias, Senhor, desagradáveis, de briga, de desentendimento, de confusão. Senhor, se houve, foram poucas, mas não foi naquela proporção que muitas pessoas esperavam, porque o Senhor sabe que a multidão sempre espera o pior. Mas nós queremos te agradecer, te louvar e te pedir, Senhor, que agora, nesse segundo turno, tanto nas eleições, né, no dia do voto, como na apuração, que o Senhor continue com a sua mão poderosa e livrando esse país, Senhor, de qualquer coisa ruim, Senhor, de qualquer briga, de confusão, de mal-entendido, de todas aquelas coisas, Senhor, que possam ceifar vidas, trazer danos, Senhor, pessoais às pessoas, mas que possamos atravessar esse período, Senhor, com calma, com a tua paz, Senhor. Também, Senhor, te pedimos pelos participantes do WhatsApp que acompanham, Senhor, esse trabalho do culto, do almoço, do aeroporto, Senhor, que eles sejam abençoados, que eles possam ouvir a tua palavra e terem as suas vidas transformadas, que nós possamos ser respostas de oração para os muitos, Senhor, nas horas da oração, Senhor, na hora da palavra, que eles sejam abençoados e que vidas, Senhor, venham se render e te conhecer também melhor. Eu peço também uma bênção pelas instituições, Senhor, pelos hospitais. Jesus, tem misericórdia. Agora vai ser inaugurado, nem sei se foi inaugurado, esse hospital aqui no Rio de Janeiro que o prefeito fez. Tantos outros hospitais precisando de recursos, como o Andaraí, como o Hospital do Fundão, de Bom Sucesso. Tantos leitos, Senhor, sem uso, sem medicamento. Senhor, em nome de Jesus, fica até difícil de imaginar como o Senhor irá fazer, por onde começar, mas como nós entendemos, milagre a gente vive, né? A gente não sabe como acontece, mas a gente vive.
E se nós queremos viver um milagre, Senhor, de ver esses hospitais, Senhor, sendo reorganizados, sendo abastecidos com profissionais, com médicos, com enfermeiros, com técnicos, Senhor, com as pessoas da limpeza, da faxina, os assessoristas lá do hospital, onde Ivani trabalha, serão questão de aviso prévio. Deus encaminha cada um, abre uma porta de emprego, Senhor. Com certeza são homens e mulheres com família. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, uma porta de emprego. Também, Senhor, eu te peço pela educação. Senhor, falta no mínimo 2.000, no mínimo 2.000, é necessário 2.000 professores para suprir a rede estadual, no mínimo. Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos do mover do Teu Espírito, Senhor, nessas áreas cheias de corrupção. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a nossa nação nas Tuas mãos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos levante, Senhor, com sabedoria e com entendimento, Senhor, para clamarmos a Ti o tempo todo por mudança. Eu também quero colocar, Deus, o Irã nas Tuas mãos, Senhor, aquele movimento, aquela guerra ali, por causa da morte daquela moça. Jesus, já 200, eu não sabia que eram tantas pessoas que já haviam morrido, Senhor, por esta causa. Ó Deus, seja naquela nação, opera, Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Eu não sei qual é, no fundo, qual é a motivação, mas o Senhor sabe. Depor o Senhor, opera. governo. Depor o governo. Em nome de Jesus. E haja, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Eu sei que ali elas estão querendo muitas modificações. O Senhor, Deus, entra com providência, dê um basta nas mortes. Senhor, em nome de Jesus, eu te Talibã. peço, O governo do Talibã. e coloco, Senhor, o governo do Talibã nas Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Segunda meditação com a nossa capelã Rosane Paiva. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma tua filha em tuas mãos, que ela seja grandemente usada por ti para transmitir a mensagem e a tua palavra a nós que estamos querendo ouvir o que o Senhor tem a dizer. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, que nada nos atrapalhe, nos distraia, nada interfira neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Boa noite. Nós estamos em 2022 e esse é o ano da Copa do Mundo. Esse é o ano esperado. E muita gente aguardou, preparou passagens, se ajustou para chegar num lugar muito longe, chamado Catar. Uma cultura diferente, um ambiente diferente, tudo isso porque tinha um esporte que atraía. E naquele lugar as pessoas vão se alegrar, naquele lugar as pessoas verão o seu país e torcerão por ele, conhecerão hábitos e trocarão conhecimento, cultura. Você veja, o mundo inteiro será atraído para o Catar para assistir, para participar e para ver representada a sua nação num esporte. Mas muitas vezes a gente não avalia o que é que está nos atraindo junto com a multidão. No tempo de Jesus, a pessoa de Jesus atraía multidões e trazia a alegria, não uma alegria temporária de um esporte, de um lazer, mas trazia solução. Jesus trazia salvação.
Jesus apontava a esperança de uma nação. E Jesus não olhava apenas para a sua nação, mas ele apontava para as nações, para a humanidade. Esse Jesus tão inclusivo, a gente pode acompanhar e perceber mais quando a gente lê a Bíblia. E lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, dentro da Bíblia, você tem um relato mostrando que tipos de pessoas seguiam Jesus. Jesus simplesmente atraía as pessoas, porque ele tinha solução. Mas muitas pessoas viam apenas o superficial, viam apenas a solução imediata. E a vinda de Jesus à Terra, que é o próprio Deus na Terra, ele cumpre uma missão. Ele cumpre a missão de trazer solução, não apenas para aquele momento de Israel que era necessário e significativo, mas ele trazia também a solução para a vida individual de qualquer pessoa, e não só naquela época de vida, mas também após aquela época de vida. Veja, o projeto de Deus era um projeto que abrangia nações e dava solução. Hoje em dia, nós temos tanta dificuldade para encontrar solução em uma nação, né? Quanto mais em muitas juntas, por mais que se juntem, e ainda assim as guerras acontecem. Mas quando Jesus entra, Jesus traz solução individual e em grupo. Ele é o próprio Deus. E ele não se restringe a questões humanas. O Senhor Deus, ele preenche, ele resolve questões internas, questões antigas, questões existenciais, questões que trazem paz não apenas para um momento, nem uma alegria temporária, mas que sustenta essa estabilidade, essa alegria, essa confiança, essa razão de ser. Então, ali no livro de Lucas, no capítulo 8, diz que aconteceu que Jesus andava pela cidade, de aldeia em aldeia, e o que ele fazia? Ele pregava e ele anunciava o evangelho do reino de Deus. O que é o evangelho do reino de Deus? É a boa nova de solução, de salvação, a presença de Deus no meio do povo, ou seja, Deus tornando nações parte do seu reino. Quando se tem um rei, o rei é responsável. Quando se tem um reino, quando se faz parte de um reino, o rei tem obrigações, o rei oferece situações, mas também o rei requer alguma coisa. Então, essa troca entre reino e súditos, ela acontece, é um tipo de governo, mas quando Deus é o rei, e quando os filhos de Deus fazem parte do seu reino, é herança. Quando os filhos de Deus estão no reino do Pai, eles desfrutam, eles respeitam, eles obedecem, eles próprios gerenciam e sustentam e resguardam a sua herança. É isso que Deus desejava para os filhos de Deus na terra. Que aquilo que ele deu, a terra, os irmãos em Cristo, os amigos, a natureza, os animais, fosse visto como sua herança, como seu, a ser preservado, a ser guardado e não destruído, e não negociado pura e simplesmente, mas servindo uns aos outros. E diz que Jesus pregava isso, Jesus mostrava isso, e até hoje ele vive e está. Ele ressuscitou, vive e está, e é por isso que hoje a gente está aqui refletindo sobre isso, falando como parte do reino de Deus. Mas naquele tempo, quando Jesus estava na Terra, diz que com ele iam os 12 discípulos, os mais conhecidos, mulheres, algumas mulheres que foram curadas, como Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, a Joana, que era esposa de Cusa, do procurador de Herodes, a Susana e muitas outras, que ajudavam Jesus. E seus discípulos. Jesus não tinha apenas os 12, foram inclusive mencionados 70, e os seus seguidores. Então, diz que uma grande multidão, no verso 4, que reuniu-se
né, em torno de Jesus. E Jesus não perdia oportunidade. Jesus estabelecia uma reciclagem, um conhecimento, e resgatando aquele conhecimento de amor, de cuidar, como viver nesse reino. A base e a regra desse reino é amor, e até hoje é. Foi isso que Jesus nos ensinou. Para isso, ele diz que você precisa ouvir. E ouvir, na Bíblia, significa obedecer. E obedecer praticando. Então, veja, é preciso entender, é preciso praticar. Então, ouvir é entender e praticar. É isso que se espera de um filho. É isso que se espera que se faça integralmente, tanto aquele que diz amar a Deus, quanto o filho que ama a Deus. É isso que se espera. Uma prática de amor natural. Jesus, então, explica isso. E ele conta uma parábola. E a parábola é para quem tem ouvidos ouvir. E você tem ouvidos para ouvir. Se você busca fazer parte do reino de Deus, se você quer conhecer o reino de Deus, você conhecer essa família que herda o amor de Deus, as promessas de Deus, e se relaciona com Deus em amor, você precisa ouvir essa parábola. Jesus conta uma parábola de uma forma que todos que estavam ao seu redor podiam entender. Naquele tempo, a cultura era rural e era fácil entender o que é uma plantação, o que é plantar, o que é colher. Também se era fácil entender a dificuldade para essa época, que era ter que investir, porque Israel estava oprimido pelo governo romano. Então, ter uma terra para plantar, ter sementes para plantar, era difícil, e as pessoas costumavam cultivar cada um o seu pedacinho, para que tivesse o seu sustento. Então, ele dá um exemplo sobre isso, sobre plantio e semente. Ele diz aqui que um certo semeador saiu a semear. E quando ele sai a semear, e semear significa levar a palavra de Deus, ele diz que ele semeou e a semente caiu à beira do caminho. Mas vieram aves e essas aves levaram a semente. Então, essa terra não foi cultivada. Outras sementes Jesus lançou e caíram no meio de pedras, de pedregais, mas por falta de umidade, ali não houve raízes, não criaram raízes. Não havia espaço. E as raízes não foram criadas, portanto, a tentativa de crescimento foi frustrada na raiz. Depois diz que outras sementes caíram em espinhos, que elas foram sufocadas, porque quando os espinhos crescem, qualquer planta que precise de espaço, não há espaço para isso. Portanto, ele também não criou raízes. Mas que a boa semente, ela foi semeada em terra boa, e, portanto, deu certo. E, à medida que deu certo, vieram os frutos, amadureceram, e eles foram para o seu destino, né? Chegaram à maturidade. Eles tiveram êxito no seu crescimento e no seu propósito, que era chegar a um fruto, mas um fruto maduro, a passar por todas as fases. Não só aparecer um fruto precipitado, mas um fruto maduro. Chegam a amadurecer. Assim ele diz, e ele conta essa parábola para explicar que o reino de Deus precisa ser entendido como essa parábola. Se Jesus pregava, ensinava, se o reino de Deus está calcado, ele se organiza a partir das ordens, das palavras, do desejo de Deus,
é importante conhecê-lo, para que você viva, obedeça e desfrute das regras divinas. Então, muitas vezes a gente culpa Deus de muitas coisas, diz que não compreende o mover de Deus, que não entende seus propósitos, porque a gente não conhece as regras do reino que a gente diz querer viver e gostar, que é o reino de Deus. Se a gente conhece essas regras, a gente desfruta dessas regras. E Jesus diz que o reino de Deus está baseado nessa palavra. E que a palavra de Deus, quando ela é lançada no coração do homem, e se ela é lançada à beira do caminho, ou seja, ela não é lançada no foco do seu coração, se a gente não abre o coração devidamente, se a palavra de Deus não ocupa o centro do caminho, ou seja, o lugar, a terra que precisa ser arada, vem a ave e leva. E ele diz claramente aqui, Jesus interpreta, ele diz que o diabo leva essa semente. Portanto, ela é levada, ou seja, do mesmo jeito que você receberá a informação da orientação de Deus, ela também desaparecerá. Então, por quê? Porque não atingiu o alvo. Então, conhecer a palavra de Deus é abrir o coração, não do jeito que a gente quer, mas como Deus diz, com o coração arrependido, com o coração deixando a palavra de Deus ocupar e vasculhar o nosso ser, e não restringindo isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é cultura, isso é geografia, essa página eu leio, essa página eu não quero. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus como um todo. Eu preciso estudá-la, examiná-la, para não errar. E ele diz que também a palavra de Deus foi comparada com aquela que caiu em pedras e que não criou raízes. Quantas vezes a gente escuta o que Deus tem a dizer, as orientações dele, mas não pratica, e simplesmente não vai ter eco. E a gente passa a comentar: eu já ouvi falar sobre isso. Mas ouvir falar sobre isso não faz de ninguém, não dá a ninguém legitimidade para conhecimento. O conhecimento requer raízes, requer profundidade e requer umidade. É preciso que a palavra de Deus seja regada com frequência, para que se estabeleça raízes, profundidade, segurança naquele conhecimento que nós vamos continuar recebendo. Então, é um processo de continuidade que tem que ser regado e que vai dar base para outras ações. Eu tive um desafio de fé e me faltou fé. Mas por quê? Porque cadê a base? Cadê o conhecimento básico de que Deus não nos abandona? Cadê o conhecimento básico de que aquilo que Deus fala, ele não volta atrás? Essa é a diferença. É preciso ter base, não uma coleção de palavras de Deus, mas que essas palavras elas façam sentido diariamente na nossa vida. Outra fala do sufoco, do espinho que a semente caiu no meio dos espinhos e ela, ao crescer, foi sufocada. Portanto, vieram preocupações, vieram os prazeres da vida e desapareceram, mataram na raiz, na semente. Quantas vezes a gente tem conhecimento de Deus e também outras coisas, e também conhecimento de preocupações, e a gente não administra bem o tempo de conhecer a palavra de Deus. Se queremos conhecer Deus, se queremos participar do reino de Deus, desfrutar da sua presença no nosso meio, é preciso que haja administração do tempo, mas não só do tempo, do lazer e do prazer, mas das preocupações. Algumas vezes a gente prioriza mal as coisas de Deus e pensa que está dando tempo suficiente para fazer as coisas de Deus. Mas se Deus é rei, se Deus é o centro, se Ele é aquele que nutre, aquele que alimenta, a gente deve dar prioridade. Se você se lembra bem, algumas pessoas procuraram Jesus no meio da noite, como Nicodemos. Pessoas procuraram Jesus com aflições, como Jairo procurando sua filha. Se você lembrar bem também, a gente teve aquela mulher samaritana que, no meio daquele calor do meio-dia, ela encontra, sem nem perceber que ela estava encontrando o Messias. Quantas vezes as oportunidades estão conscientes,
A gente busca e outras elas aparecem assim para nós. A questão é, sabemos aproveitar a oportunidade? Sabemos priorizar ou administramos mal? Então, prazer e preocupação também pode nos desviar do centro da palavra de Deus. Mas o texto bíblico termina no capítulo de Lucas, diz que a boa semente caiu em boa terra. E estes são aqueles que têm ouvido bom e reto, coração que retém a palavra de Deus. E estes frutificam com perseverança. Sabe o que significa? Frutificam com fé. Se você tem a palavra, um texto bíblico pequeno, uma informação ainda que pequena, um conhecimento não tão profundo da palavra de Deus, mas se o seu coração se abre de uma forma reta, de uma forma boa, com arrependimento, com fé, com reconhecimento de que Jesus é Filho de Deus e de que o Senhor Deus quer estabelecer na sua vida o melhor, você abre o seu coração e você deixa aquele conhecimento ser praticado. E o primeiro conhecimento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é só o começo, mas que resume bem as ordens de Deus. E eu quero orar nessa noite para que possamos ser assim, para que, apesar de andarmos no meio da multidão de problemas, de dificuldades, de coisas agradáveis e desagradáveis, das necessidades da vida, que a gente saiba priorizar. Priorizar como aquelas pessoas que foram ditas aqui, como os 12 que andavam tão perto de Jesus, como aquelas mulheres que caminhavam e organizavam o ministério de Jesus. Que nós tenhamos tempo para abrir o nosso ouvido e ouvir bem, porque ouvir é praticar, é priorizar. Que o nosso coração diariamente seja irrigado pela palavra de Deus. Que o nosso coração não dê ouvidos a situações que rapidamente possam arrebatar aquela informação que o próprio Deus nos deu. Quantas vezes Deus manda conforto, consolo, e a gente troca o conforto e o consolo por uma informação técnica, por uma realidade que eu estou vendo. A realidade que você está vendo em informação técnica, elas existem, mas o reino de Deus ele é sobrenatural, e ele se expressa no natural, ele se manifesta no natural. Mas tudo começa no ouvir, no praticar, no dar atenção a Deus, no permitir que a palavra de Deus seja lançada no seu coração, frutifique. Porque a Bíblia também diz que com o coração se crê, com a boca se fala e se alcança a salvação. Hoje você quer, em nome de Jesus, ouvir o que Deus tem a dizer e participar com alegria do reino de Deus, ou seja, de tudo que o Pai Deus quer te oferecer, você quer que o Senhor Deus seja o seu rei, que você tenha tempo para adorá-lo e reconhecê-lo e ser grato a ele, para interagir com Deus e crescer do jeito que Deus quer dirigir sua vida, é preciso dar prioridade, é preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso praticar a palavra de Deus. E eu quero orar com você sobre isso, porque humanamente não é fácil, mas a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo de Deus, ele vem nos ajudar, ele vem nos conduzir e nos guiar. O que precisamos é dar o primeiro passo, ouvir, abrir o coração para o entendimento da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque Jesus já nos ensinou que buscar o Senhor é necessário, mas manter-se na sua presença é preciso ouvir e praticar. Isso é muito difícil para cada um de nós, mas nós te pedimos misericórdia, que o Senhor venha, assim, nos abençoar, que o teu Espírito Santo hoje nos pegue pela mão e que a gente saiba dar o valor e a prioridade certa às tuas coisas, que a gente possa praticar e ter o bom fruto e amadurecer, que a gente conclua o processo de deixar o Senhor falar,
de deixar o Senhor nos conduzir ao crescimento, de criarmos as condições para que a tua palavra fique retida no nosso coração por prática e que alcancemos o bom êxito, Senhor, não só de prosperidade nessa terra, não só de curas e milagres, mas de ter a tua presença continuamente aqui e quando sairmos daqui, através única e exclusivamente do nome, do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos que, em nome de Jesus, Senhor, que tu nos ajude hoje a termos uma vida que te agrada, uma vida que expresse que somos parte desse reino, que somos teus filhos autênticos, e com liberdade, sem peso e jugo, Senhor, de tradições, sem peso e jugo de instituições, Senhor, tenhamos uma relação plena contigo, agradável, em que o Senhor, nosso Pai, tenha a liberdade de falar e nos ouvir, e a gente de agradar o teu coração obedecendo. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Presença para Unidas em Fé apresentar a Ti o Aeroporto Internacional do Galeão, os seus 2 terminais, o Terminal 2, que está ativo, o Terminal 1, que já não está ativo para receber as aeronaves, os passageiros, Senhor, mas que ainda tem pessoas que trabalham lá naquele lugar, pessoas que dão assistência, que cuidam do ambiente, Senhor Deus. Então apresentamos a Ti o espaço físico e agradecemos, Senhor, por aquele espaço. Apresentamos a Ti as aeronaves que chegam, os carregamentos que elas trazem, as pessoas que elas conduzem para o nosso país, também as que elas levam para fora, Senhor. Toma todo esse mecanismo em Tuas mãos, Senhor Deus, e que nada venha a acontecer, nem com as aeronaves, e muito menos com as vidas humanas que ali estão. Livre o nosso país, Senhor, de entradas ilegais, seja do que for, aqui na nossa terra. Que não venham por meios aéreos, nem por meios marítimos, nem por qualquer outro meio. Guarda, Senhor, as nossas fronteiras, as nossas divisas. Senhor Deus, toma aqueles trabalhadores em Tuas mãos, e neste momento em que o país está vivendo, que eles tenham, Senhor, os seus trabalhos, os seus empregos preservados, porque muitos já são os desempregados aqui na nossa nação. Entregamos a Ti, Senhor, todo esse conjunto, a força de trabalho humana, as máquinas, os profissionais que cuidam das máquinas, Senhor, que não haja nenhum tipo de problema a ponto de levar as aeronaves a caírem ou perderem seus destinos. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos então nos despedindo com a bênção apostólica. Deus, nós louvamos o teu nome por esse encontro, por essa noite, pela reflexão da tua palavra, por termos tido tantos motivos para te agradecer, mas também a liberdade de depositar aqui, Senhor, diante de ti, o desejo do nosso coração e sabermos que somos atendidos. Queremos, Senhor, te louvar pelo Deus e pela tua presença que o Senhor é na nossa vida. Senhor, agora nós te pedimos que a tua presença nos acompanhe, nos dê uma semana frutífera, Senhor, e que o grande amor de Deus, a graça infinita de Jesus, a doce, eterna comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, aqui, no Galeão, e em todo o tempo, Senhor, em todo lugar. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe. Amém. Bom ter vocês conosco e até a próxima. Deus assim o Bom permitir. dia. É um bom dia. Bom dia.